Você já agiu ou conhece pessoas que tentou ensinar Deus a trabalhar? Que tentou dar uma ajudinha a Deus? Porque Deus tem o seu tempo. Ele faz tudo na plenitude do seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes Deus faz uma promessa e essa promessa, na nossa perspectiva, parece demorar muito. Parece que Deus esqueceu do que ele prometeu. Então, há pessoas que fazem o quê? Tenta dar uma ajudinha a Deus. Tenta então fazer aquilo sem que Deus tenha permitido. E nós sabemos que as consequências são grandes para aquele que toma essa atitude. Hoje nós iremos estudar sobre uma família, sobre um casal a priori, que Deus fez uma promessa, mas que eles se adiantaram. E até hoje nós podemos observar as consequências dessa atitude sem a direção de Deus. Então, quero te apresentar a nossa primeira lição desse segundo trimestre de 2023, que tem por título Quando a família age por conta própria. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo, porque depois da vinheta nós iremos nos aprofundar nesta família. Roda a vinheta. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Você que acabou de chegar aqui nesse canal, é novo, seja muito bem-vindo. Nós somos um canal que falamos da Palavra de Deus, especificamente sobre as revistas da Escola Bíblica Dominical de Adultos. E estamos iniciando esse segundo trimestre de 2023 para a glória de Deus, com o tema sobre a família, mais do que importante. E então, nesse instante, eu quero te convidar para nós lermos o nosso textuário e a nossa verdade prática. O nosso textuário se encontra lá em Gênesis, capítulo 17 e o versículo de número 19. O texto nos diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática nos diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Com isso, quero te convidar para nós lermos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Depois leremos Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 5. Acompanhe mais uma vez comigo aí na tela. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora leia comigo Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor o julgue entre mim e ti. Tendo lido nossa leitura bíblica em classe, eu quero ler para você a palavra-chave, a palavra de destaque.
E dessa lição não poderia ser diferente. É a palavra família. Veja o significado dessa palavra com os dicionaristas. Basicamente, o significado de família designa-se como um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Esse é o significado básico de família. Eu tenho certeza que ao decorrer dessas lições você terá um entendimento maior acerca desse termo. Com isso, vamos para a nossa introdução e para os nossos tópicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando, como eu falei anteriormente, mais um trimestre com a graça de Deus. E é sempre bom ter vocês conosco. Aprendemos muito no último trimestre e não será diferente com esse. Mais uma vez eu ressalto aqui, precisando de material de apoio, de slides, só entrar em contato conosco pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram. Assim, nós estaremos enviando para você material de apoio, tanto você professor quanto você aluno. Pois bem, esse trimestre falando sobre a família. Meu querido, família é projeto de Deus. E uma família só continua de pé se tiver fundamentado na palavra de Deus. Eu digo isso porque a palavra de Deus é o norte para a nossa vida. Se é para a nossa vida, é para tudo quanto nós vivermos. Ou seja, para a nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida social, na nossa universidade onde estudamos, aonde quer que varmos. Sempre ela será o nosso norte. Aquele que não tem a palavra de Deus e não tem Deus como Senhor da sua vida, é uma pessoa que vive perdida, procurando significado em todos os lugares, porém sem encontrar, nunca satisfeito. Mesmo assim, é uma família que não tem Deus como centro, como a principal razão da sua existência. É uma família que passa por problemas, adversidades e não sabe como resolver. Aqui, nós não queremos dizer que uma família que serve a Deus na beleza da sua santidade, que é fiel ao Senhor, está isenta de problemas, está isenta de adversidades. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Isso cabe também para as nossas famílias. No entanto, sabemos que em meio às adversidades, às lutas que sobrevirão contra nós e contra a nossa família, Deus estará conosco, nos dando suporte, nos dando a estratégia para vencer mais aquela batalha. É por isso que uma família sem Cristo, ela não se sustenta. Pois bem, tendo dito isso, um outro ponto que nós precisamos aqui elencar, destacar, é que uma família que decidiu viver para Cristo precisa descansar nas promessas de Cristo. Ou seja, não adianta eu dizer que sirvo a Cristo, que eu sou de Cristo, que a minha família é de Cristo, se eu não me deleito, se eu não descanso, se eu não espero nas promessas de Cristo para minha casa. Isso nós aprenderemos nessa primeira lição, que é um apanhado geral de tudo quanto nós iremos estudar durante esse trimestre. E nada melhor do que iniciar falando sobre o patriarca Abraão. Então eu quero ler para você o nosso primeiro tópico e daí então nós continuaremos com essa conversa maravilhosa. O primeiro tópico diz: Deus faz promessas a Abraão. E o primeiro subtópico diz: o encontro de Deus com Abraão. Segundo subtópico, a dúvida diante da espera. E terceiro, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Pois bem, meu querido, quem prometeu a Abraão? Foi Deus. Ele mente? Não. Ele não cumpre o que promete? Quem não cumpre sou eu e você. Nós podemos esquecer, nós podemos falhar. Somos seres humanos. Cristo não. Abraão, como você sabe, vivia em Ur dos Caldeus. E Deus foi lá ter um encontro com esse homem. Esse homem que vivia numa terra pagã, idólatra, de vários deuses. A terra dos caldeus, os caldeus por essência, eram pagãos e não só pagãos como idólatras. Tinha várias entidades que eles adoravam.
Mas Deus resolveu resgatar esse homem desse meio. Então Deus chega para Abrão e diz, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né? Sai da tua família, desse convívio, para um lugar onde eu te mostrarei. Primeiro ponto que nós destacamos aqui, e ele é conhecido por toda a Bíblia por causa disso, é a fé de Abrão. É a primeira vez que ele está ouvindo Deus falar com ele. Esse Deus não apareceu frente a frente com ele, ele apenas ouviu. Mas ouviu e no seu coração creu. E então saiu. Veja, um homem que tinha bens, família, né? Sua esposa, tinha seus gados, resolve deixar tudo e então seguir a ordem do Senhor. A priori, olhando para esse contexto, a gente podemos analisar que atitude bonita, né? Que atitude a ser seguida. Deixou tudo para seguir a Cristo, mesmo não conhecendo a Cristo. Mas o poder de Deus, né? Ali atraiu a Abrão e Abrão então seguiu. Levou consigo seu sobrinho Ló. Mas durante a caminhada, quando chegamos no capítulo 12, o verso 4 de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abrão. E a promessa é que ele seria pai de uma grande nação. Que promessa maravilhosa, meu querido. E aqui vale ressaltar, Deus está fazendo uma promessa para um homem a qual a sua esposa é estéril, não pode ter filhos. Mas, como você viu a priori, para um homem que teve fé para sair apenas de um chamado, é um homem que continuará a ter fé diante desse Deus que o convidou para essa tão grande empreitada. Então, sai, Deus faz a promessa e Abrão continua. Para você ter uma ideia, Deus faz a promessa, Abrão já tinha 75 anos. Não era um novinho com 24, 22, 23 anos, 75 anos. Passado mais alguns capítulos, no capítulo de número 15 agora, Deus faz uma promessa específica para Abrão, que daria a ele um herdeiro. Ou seja, Deus estava apontando já para Isaac. Mas aí entramos no segundo subtópico, que fala sobre a dúvida diante da espera. O que Abrão vai fazer aqui, eu já fiz, você já fez. Quantas pessoas não fizeram? Talvez você que esteja me assistindo já fez. Às vezes, Deus no seu tempo parece demorar na nossa ótica humana. E às vezes duvidamos da promessa por causa da demora. Mas precisamos entender a priori de que Deus não é regido pelo nosso tempo Cronos, e sim pelo tempo dele, Kairos. E às vezes nós, nesse tempo Cronos, nesse mundo imediatista, de tudo para ontem, para hoje, para o agora, queremos que Deus também entre nesse espaço-tempo e venha também se acomodar às nossas exigências, aos nossos desejos, aos nossos pedidos espontâneos e rápidos, né? Para ontem. Mas Deus não é dessa forma. Ele é Senhor sobre nós e não nós que somos Senhor sobre Ele. Mas a promessa é feita. E aí então bate a incredulidade por parte de quem? De Sarai. Sarai olha para ela, para a sua idade, vê que não está mais num período gestacional, a sua idade já é uma idade avançada, então ela olha para o seu marido e diz, olha, Deus fez uma promessa. Então, vamos dar um jeitinho para resolver essa promessa. Veja, tentar ajudar Deus na promessa. Isso vai dar certo? Não vai dar certo, mas segura aí que nós aprofundaremos sobre esse tema no segundo tópico. Pois bem, ainda sobre esse tópico, então a primeira coisa que entra aqui é a dúvida. Tá Abrão e tá Sarai agora em dúvida acerca da promessa. E aí, vai se cumprir ou não vai? Vai acontecer ou não vai? Ele já fez a promessa, mas já faz tempo e nós não estamos vendo o cumprimento da promessa. E cada vez nós estamos ficando mais velho, mais velho, mais velho e não vemos o nosso filho, o nosso herdeiro. Porque veja,
Para o contexto de Abrão e de Sarai, ter um herdeiro era algo fundamental. Ter filho era algo fundamental para aquele período e para aquela geração. Não é que hoje não seja, mas eu estou falando com relação àquele contexto de Abrão. Uma mulher estéril naquele período, você pode ver muito bem isso com o sofrimento de Ana. Ana sofre, chora, porque era estéril e queria ter um filho e não podia. Por quê? Porque o contexto olhava para essas mulheres com maus olhos. Pois bem, o terceiro subtópico diz que Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. E você percebe que no capítulo 15, o verso 7, Deus diz, olha, eu sou o Senhor. Deus olha para Abrão e diz, Abrão, contextualizando, foi eu que te tirei da tua terra. É eu que tenho provido para ti até o momento todo o mantimento. É eu que tenho feito você vencer essas batalhas. Aqui parafraseando, né? Eu sou o Senhor que vou te dar o filho, né? Eu não te prometi que você seria pai de grande nação? Veja, Deus faz a promessa e mesmo em meio às dúvidas, Deus reafirma a promessa mais uma vez para que não restasse dúvida naquele casal. Mas o que é que vai acontecer, Otoniel? Fica comigo que no segundo tópico você saberá o que vai acontecer. Meu querido, o nosso segundo tópico tem por título Interferência no plano de Deus. Está dividido também em 3 subtópicos, que eu leio para você. O primeiro, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Segundo, os dois vacilam na fé. E terceiro, o problema da precipitação. Então vamos continuar com aquilo que a gente terminou no primeiro tópico. Ei, se você está gostando desse vídeo, compartilha, comenta, deixa teu like para que o YouTube entenda que esse trabalho tem te ajudado de alguma forma e que ele é relevante. Se você é novo no nosso canal aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. É isso que nós te pedimos, meu querido, essa ajuda. Então, senta o dedo, deixa teu like, compartilha, comenta e se inscreve. Vamos lá. Pois bem, como eu falei para você, Deus faz a promessa, reafirma a promessa, mas então, mais uma vez voltando ao assunto, Sarai, junto com Abrão, resolve ajudar a Deus. Vamos dar uma forcinha, já que Deus está demorando a cumprir a sua promessa, então Abrão, tu vai, pega a egípcia, que é nossa escrava, H, e deita com ela. E você sabe que desse relacionamento vai nascer quem? Ismael. Olha aí o problema. Entenda uma coisa. Eu vou repetir o que eu repeti no começo. Família que resolveu servir ao Senhor precisa descansar nos planos do Senhor e nas suas promessas para a sua casa. Não adianta tentar ajudar a Deus e nem querer seguir com os seus próprios passos. Deus não fez a promessa? Não foi Ele que disse que ia realizar? Espere, o tempo dele irá chegar na tua vida. Saiba de uma coisa, Ele sempre chegará na plenitude dos tempos, na hora certa e no momento exato. Mas Abrão e Sarai não esperaram o tempo de Deus, se precipitaram. E qual é o problema? O segundo subtópico, vacilaram na fé. E aqui você percebe que Abraão não tomou a atitude de líder, de chefe da casa. Porque ele poderia muito bem dizer assim, não, mulher, Deus fez uma promessa, Deus disse que ia nos dar um filho, um herdeiro, disse que que eu seria pai de uma grande nação, eu vou aguardar, eu vou esperar. Mas não, Abraão foi na conversa. Então podemos ver aqui que Abraão não foi firme, né? Não foi seguro naquilo que Deus tinha prometido para ele, mas resolveu ouvir a voz de Sarai, que estava bamba, cambaleando na fé, né? Que estava na dúvida por causa dessa demora, entre aspas, de Deus. E então nasce Ismael. Meu querido, você sabe que Ismael, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é um problema que vem até hoje. O texto que você leu da leitura bíblica em classe fala muito bem isso, no capítulo 16 e o verso 4, que então a própria Sarai agora vai ser desprezada. Veja o contexto, veja o problema já. Coloquei ela no teu regaço, né? Ele fala isso no versículo 5. E agora estou sendo menosprezada.
aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Esse é o problema de querer avançar diante dos planos, dos propósitos de Deus. De tomar uma atitude sem Deus assinar embaixo. Vai dar errado, vai ter consequências, e consequências essas que podem perdurar por muito tempo. Então o melhor a se fazer é esperar no Senhor e nas suas promessas. Diante dessa história, diante desse casal, nós podemos tirar lições imprescindíveis para a nossa vida. Tanto você que é casado, que tem filho, ou casado que não tem filho, ou você que ainda vai se casar. Mais uma vez, esperar nos planos, nas promessas de Deus é a melhor coisa a se fazer. Qual é o problema da precipitação? Até hoje há uma guerra entre judeus, não é isso? E entre aquele povo do Iraque, os árabes daquela região. A faixa de Gaza, que é conhecida no mundo todo, é um exemplo desse conflito entre o povo de Isaac e o povo de Ismael. Tudo isso por causa de uma atitude precipitada. Tudo isso porque não esperou nos planos de Deus e nas suas promessas. Meu querido, veja que situação difícil. Teve que mandar Agar ir embora depois com Ismael. É claro que Deus, como é misericordioso, cuidou tanto de Agar quanto também de Ismael. Não deixou eles perecer no deserto. Mas veja, meu querido, não poderia ter evitado tudo isso? Não poderia ter esperado nos planos do Senhor? Quantas famílias hoje não estão destruídas, não estão aos cacos, porque não esperaram no Senhor e nem nas suas promessas? Mas você que me escuta nesse momento, você tem tudo e mais um pouco para esperar no Senhor. Você pai, você mãe, ei, espera no Senhor, a melhor coisa a se fazer. Não faça como Abraão. Esse homem de fé, isso aqui não se discute. Mas que em um dado momento nós vemos o pico de fé dele ir lá para baixo. Que em um momento nós vemos a fé dele bambear. Veja, o homem considerado o pai da fé. Mas isso acontece. É um ser humano falho. Pode acontecer comigo e com você. Por isso precisamos pedir a Deus misericórdia todos os dias. Que Ele nos sustente e que Ele nos ajude a perseverar naquilo que Ele nos fez como promessa. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título As consequências de uma decisão precipitada. Está dividido também em 3 subtópicos. Eu leio para você. Primeiro, o conflito na família de Abrão. Segundo, a fraqueza de Abrão. E terceiro, uma opinião equivocada acerca de Deus. Pois bem, e quais foram os conflitos nesse primeiro subtópico? Primeiro, olha, esse conflito entre Abrão e Sarai foi por causa do quê? Por causa da decisão. E quem está no meio desse estupim? Quem? Agar. Trazendo o quê? Discórdia, desarmonia. Agar passou a se sentir privilegiada. E em troca disso, o que aconteceu? Sarai começou a hostilizar a sua serva. Veja que confusão dentro de uma casa por não esperar as promessas do Senhor. Mais uma vez, conflito, desarmonia, discórdia, hostilização por parte de Sarai para sua serva e a serva se sentindo privilegiada. Situação incontrolável para Abrão. Tudo porque não ouviu e não esperou no Senhor. E eu te pergunto, isso é diferente na nossa atualidade? Nada, é igualzinho. É do mesmo modo para aquele que não espera no Senhor. E o segundo subtópico fala o quê? Sobre a fraqueza de Abrão. O texto diz, o autor da revista, diz o seguinte, olha, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza
e a carnalidade. Isso é um perigo. Carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Tocando mais uma vez no ponto que eu falei do tópico anterior. Essa história, olha a aplicação para você aí, nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. O que é que eu peço? O que é que você deve pedir a Deus com base nesse segundo subtópico? Discernimento. Isso é que os pais precisam pedir para essa geração. Meu Deus, me dá discernimento para eu cuidar dos meus filhos, para eu tomar decisões, para eu fazer escolhas que sejam as melhores escolhas para a minha casa e para os meus filhos e para a minha esposa. Discernimento. E por último, uma opinião equivocada acerca de Deus. E que opinião é essa? É quando Sarai diz a Abrão, o Senhor me tem impedido de gerar. Deixa até entender que Deus errou no seu projeto. Parece até que ela está afirmando que Deus tinha falhado com ela para gerar o filho. Veja, meu querido, Deus não falha nas suas promessas, mas a visão equivocada de Sarai. Veja mais uma vez eu falar, o Senhor me tem, veja, o Senhor me tem impedido de gerar. Como ela estava cega, como ela não tinha entendido nada da promessa de Deus para a sua vida, como ela tinha uma percepção errada acerca do seu Deus. E quantas pessoas, quantos lares, quantas famílias, quantos líderes, donos de casa, não têm uma percepção errada acerca do seu Deus. Apesar de servir a Deus, de estar na sua casa, seguindo o caminho que Deus trilhou como Abrão e Sarai estava seguindo, ainda tinha uma percepção errada. Os discípulos tinham uma percepção errada acerca do plano do que Deus tinha vindo fazer aqui na terra. Até um dado momento, você percebe que parece que eles não tinham entendido o propósito de Deus. Isso não é diferente, meu querido, conosco. Então precisamos mais uma vez pedir a Deus discernimento. Ajuda a Ele para que nós possamos construir nossa família, nosso lar, fundamentado nas verdades bíblicas e com o ouvido bem atento e disposto a atender e esperar a promessa de Deus no seu momento certo e na sua hora certa. Com isso, eu encerro essa primeira lição e te digo uma coisa, há mais 12 lições pela frente para aprendermos muitos da parte de Deus. E eu conto com você para crescermos juntos na graça e no conhecimento. Forte abraço e fique na paz.